Pessoal, e aí, boa noite para vocês. Hoje eu gostaria de falar sobre a preposição grega ek, ek, e qual que é a sua importância teologicamente falando. Na língua portuguesa, a gente sabe que as preposições elas têm uma importância muito grande para o entendimento de uma oração ou em uma oração. Por quê? Porque a preposição é que vai ligar dois termos em uma única oração. Por exemplo, a preposição de, da, do, é elas que vai trazer o sentido pleno e completo desta oração. Por exemplo, se eu disser assim, eu moro nos Estados Unidos, mas eu sou do Brasil. Então eu usei a preposição do. Esse eu sou do Brasil está mostrando da onde e qual é a minha origem. Então ela tem uma importância muito grande, né, as preposições, não somente na língua portuguesa, mas em qualquer língua. E a preposição ek, ela é muito importante porque ela vai trazer um entendimento, principalmente em uma discussão que existe entre duas correntes teológicas, que é a corrente pré-tribulacionismo e a corrente pós-tribulacionismo. Porque tanto a pré como a pós utiliza a preposição ek para defender a sua tese. E para quem não sabe, né, pré-tribulacionismo é aquela corrente teológica que diz que a Igreja de Jesus não passará pelo período da grande tribulação, que é um período de grande provação, que está escrito lá em Apocalipse, que há de vir sobre a terra, a qual nunca houve antes. Hoje, na atualidade, nós vamos falar sobre guerra, né? Israel, Irã, os terroristas ali do Oriente Médio, assim por diante. Então nós vamos falar sobre guerra, né? Muita morte, assim por diante. Mas lá em Apocalipse diz que haverá um período de provação a qual nunca houve antes no mundo. E os pré-tribulacionistas dizem que a igreja não passará por esse período da grande tribulação, porque ela será tirada da grande tribulação, para, né, a presença de Deus, para os céus ou algum lugar nesse sentido. E existe também uma outra corrente teológica que diz que a igreja passará pelo período da tribulação e só no final ela será arrebatada, ou ela será tomada para Deus, que é os pós-tribulacionistas. Então existe tanto o pré como o pós. E os dois utilizam o ek para defender a sua tese. E para isso, ambos utilizam textos bíblicos. Por exemplo, o pré-tribulacionista ele utiliza Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 10. Lá onde Jesus ele faz uma promessa para a igreja que por causa da sua perseverança e por causa do seu amor e por causa do seu comprometimento, Deus o livrará do período que há de vir sobre a terra, que é o período da provação. Então lá Jesus faz uma promessa, porque vocês foram fiéis e perseveraram, vocês serão livrados da provação. Então ali utiliza a preposição ek, que é no grego, dizendo que Deus, por causa do seu amor, por causa da perseverança da igreja, Deus tiraria a igreja da tribulação, utilizando o ek. Então eles, né, o pré-tribulacionista utiliza o ek, defendendo a sua tese de que a igreja será tirada da tribulação e levada para Deus. E também os pós-tribulacionistas utilizam o ek para dizer que a igreja passará pelo período da tribulação e só no final ela será tirada. Mas enquanto a igreja estiver aqui na tribulação, ela será resguardada, ela será blindada por Deus, mesmo estando presente, para ela não ser atingida por essa aflição que há de vir sobre o mundo. Então eles também utilizam o ek, que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 17, o versículo 15.
aonde Jesus está fazendo uma oração para Deus, pedindo para que Deus guarde os seus discípulos enquanto Cristo não estiver aqui. Aí Jesus ora a Deus dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo. Ó, tem a preposição ek. Não peço que os tire do mundo, ek, mas que os livre do mal, ek de novo. Então tem dois ek no mesmo versículo, que é o versículo 15 do Evangelho de João, capítulo 17. Então Jesus está orando a Deus falando: eu não peço que os tire do mundo, ek, mas que os livre do mal, ek novamente. Então eles pegam o ek também, os pós-tribulacionistas, dizendo assim: do mesmo jeito que Jesus orou a Deus, falando que não precisava tirar eles do mundo, mas que os guardasse do mal, assim também a igreja será guardada da tribulação, mesmo estando aqui na terra. Então eles utilizam também o ek presente no Evangelho de João. Então, tanto pré como pós utiliza o ek ali para defender a sua tese. E a pergunta que eu deixo, e esse ponto de interrogação que eu deixo para você é: qual dos dois está certo? O pré-tribulacionista, que diz que a igreja será tirada da tribulação e levada para Deus, ou o pós-tribulacionista, que diz que a igreja passará pelo período da tribulação, mas estará livrado da tribulação mesmo estando presente. E é interessante que os dois, utilizam versículos bíblicos, passagens bíblicas, também para defender sua tese. Por exemplo, o pré-tribulacionista, que diz que a igreja tem que ser tirada do local e levada para outro lugar enquanto tiver o período da tribulação. Eles utilizam o texto de Ló, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, quando Ló mora em uma cidade chamada Sodoma, que é uma cidade pecadora, que estava cometendo abominações para Deus, com Deus, e Deus então resolve exterminar Sodoma por completo, e para isso então Deus tira Ló e sua família pelas mãos de dentro da cidade. Os anjos de Deus vai lá e fala: vem Ló, vem você e sua família, porque Deus vai destruir a cidade. Então Ló é tomado pelas mãos, tirado da cidade, então Deus depois vem e destrói toda a cidade de Sodoma. Então os pré-tribulacionistas utilizam esse texto para dizer que a igreja, assim como Ló, tem que ser tirada, para então depois vir o período da tribulação. E os pós-tribulacionistas, que também utilizam o ek, usam um exemplo que é a passagem de Noé e sua família. A Bíblia diz que Noé veio o dilúvio, Noé entrou na arca junto com a sua família e foi protegido por Deus. Porém, a arca estava ali no período do dilúvio, ou seja, Deus não tirou Noé e sua família para outra dimensão enquanto teve o dilúvio. No período do dilúvio, Noé foi guardado dentro da arca com a sua família, mas porém eles estavam presentes ali no dilúvio. Então eles foram blindados. E os pós-tribulacionistas então pregam que a igreja também será blindada por Deus, mesmo estando presente aqui no período da tribulação. Então, ambos utilizam ex, que é guardado da, que é guardado de, protegido por Deus. Então, qual dos dois você fica? Tá bom? Então eu deixo essa questão aí da preposição ek e a sua importância para a gente entender aí sobre essa guardado por Deus, protegido por Deus e assim por diante. Ok? Fica com Deus e até a próxima.